A paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo Nazaré, o Filho de Deus, o nosso Jesus poderoso, maravilhoso, amado e fiel, que cura, que liberta, que transforma, que salva, que batiza com o Espírito Santo e leva para o céu de glórias através da sua morte de cruz, na cruz do Calvário. A Ele hoje, sempre e eternamente, toda honra, toda glória e todo louvor. E glória a Deus eternamente nas alturas, glória ao nosso Pai Santo e Eterno, Pai do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A morte, a maior equalização da humanidade, o maior equalizador da humanidade. A morte é uma realidade. Ela se faz presente na vida de todos os indivíduos aqui na Terra. Cada indivíduo que nasce, a morte o acompanhará. A morte faz parte da vida de um indivíduo. Herdamos a morte porque estávamos no DNA de Adão, nos lombos de Adão. Assim que Adão peca, nós que estamos dentro de Adão, pecamos. Mas o Senhor, nosso Salvador, Jesus Cristo Nazaré, que veio à terra para dar a vida por mim e por você na cruz do Calvário, o seu sangue remidor, o seu sangue carmesim, através da sua morte, nos limpa de todos os pecados e nos dá o direito de ter o nome escrito no livro da vida e morar eternamente no céu de glórias, adorando Ele, o nosso Deus Pai Santo, eterno, face a face, na beleza da sua santidade, contemplando, sendo abençoado eternamente e tendo gozo eterno, alegria eterna de estar vendo Deus face a face, o adorando na beleza da sua santidade e desfrutando das maravilhas, das belezas infinitas, grandes, que nunca chegou em ouvido humano, nem mente, nem coração e nem olhos, que Deus tem guardado para aqueles que o amam. Isso através da vida eterna. Quando um indivíduo aceita nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas, ele passa a ser filho de Deus e através da sua cidade da terra, da sua morte material, ele vai passar para a vida eterna, que é a vida espiritual, eternamente com Deus. A morte material, ela faz parte da vida de cada ser humano nessa terra. Todos estão impregnados na morte material. Mas a decisão de viver espiritualmente, eternamente, lado a lado com Deus, é decidida aqui na terra, através de aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador e se livrar, não da morte material apenas, porque é aqui na terra, mas da morte eterna, que é para o inferno, para aqueles que morrem sem Cristo. Mas os que morrem com Cristo irão para o céu de glórias. Mas aqui na terra, todos vivem a morte material. Faz parte da vida de cada ser humano. A morte material é um denominador comum na vida de todos os indivíduos dessa terra, desde Adão. Não importa quem você seja, não importa qual é a sua posição, o seu estado social, o seu meio social, a morte lhe acompanhará. A morte é uma realidade na vida. Ninguém está ausente da morte material. A morte material faz parte do indivíduo. Como eu falei, herdamos de Adão, os pecados de Adão, através da sua desobediência a Deus. Quando Deus perguntou a Adão lá em Gênesis, Adão, onde tu estás? A palavra ali, quando Deus pergunta a Adão, não era sobre localização, porque Deus estava vendo Adão. Deus sabia onde Adão estava. Mas aquela palavra ali, quando Deus diz, Adão, onde tu estás? Que está lá em Gênesis, é sobre a sua caída perante a face de Deus. É como se Adão, ele declarasse dependência do reino celestial de Deus, onde Deus trouxe Adão para a terra. Todo ser humano, ele é um espírito, ele habita em um corpo e ele possui uma alma. E Adão era a imagem e semelhança de Deus. E da costela de Adão, Deus tirou Eva, a sua esposa. Então, quando Deus pergunta a Deus, Adão, onde tu estás? Não era pergunta sobre localização. Era que Adão perdeu a posição. Era sobre uma pergunta de indisposição. Quer dizer, Adão perdeu a posição do céu. Deus via Adão, mas ele perdeu a posição do céu. E quando ele perde a posição do céu, ele, nas minhas palavras, é como declarar-se independência do céu. E a morte chega a Adão, através da sua desobediência a Deus. Porque o céu é um reino. Deus é o dono do céu, da terra e do universo, criador do mundo material e espiritual. O céu onde Deus habita
e o universo está cheio da glória de Deus. Mas Deus habita no céu de glórias. O céu é um ambiente de regras e leis. E quando Deus trouxe o homem aqui à terra, Adão, para ele viver na terra, junto com a sua esposa Eva, as leis do céu, as regras do céu, os princípios do céu foram aplicados em Adão. Adão não podia, não era para ser desobediente a Deus. E através da sua desobediência, todos nós que estávamos dentro de Adão, no Gênesis, no DNA, nos lomos de Adão, herdamos o pecado de Adão. Mas o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, Jesus Cristo de Nazaré, veio à terra, deu a vida por mim e por você, por toda a humanidade, para que nós tivéssemos direito de não ir para o inferno, para a morte eterna, depois da saída do mundo material da terra, mas ir para o céu de glórias, viver eternamente, face a face, observando, adorando nosso Deus, na beleza da sua santidade. Essa é a maior riqueza da vida. É o maior equalizador da humanidade. A maior equalização, o maior equalizado da humanidade é a morte. Todos estão impregnados juntos com a morte material. A questão é que o espírito, ele é eterno, nós somos eternos, mas no mundo material estamos adequados à morte, através do pecado de Adão. Pessoas vão para funerais, observam os funerais, mas não resolve o problema da morte. Ruas, existe rua com nome de pessoas que morreram, e ruas que ainda têm nome de pessoas que estão vivas, que um dia vai morrer, mas não livrará da morte. Existem cidades com nome de pessoas, ruas, bairros, escolas, universidades, ações sociais. Pessoas fazem ações sociais, muitas vezes, em ambientes sociais, criam núcleos de ações sociais e colocam o nome de pessoas para ter ações sociais. Pessoas têm o seu nome escrito em lugares, em praças, em nome, falando, nome materialmente falando, sobre pessoas, sobre o nome da pessoa. Praça de tal pessoa que morreu. A praça que lembra tal pessoa. Mas isso não livrará a pessoa da morte. Não adianta ter uma rua, ter um bairro, ter um hospital, ter um colégio com o nome de alguém. O nome de alguém, a referência que a pessoa foi na terra, todo ser humano, não vai dar a ele a credibilidade de se livrar da morte. A morte é uma realidade na vida de cada indivíduo na terra. Ninguém está ausente da morte. É o maior equalizador, é a maior equalização na vida do indivíduo. A morte, ela atinge todos os indivíduos dessa terra. Todos, de todos os continentes da terra. Cada indivíduo, em épocas e anos, desde de Adão, experimentaram a morte. Exceto dois, Elias e exceto também Enoque. Foram homens que não experimentaram a morte. Pelo querer a vontade de Deus, Elias e Enoque não experimentaram a morte. Mas todos os outros seres humanos nessa terra experimentaram a morte. A morte é uma realidade na vida de cada indivíduo. O próprio Jesus, o próprio Deus encarnado, o Filho de Deus, ele passou pela morte, através da morte de cruz, na sua terrível dor, para morrer por mim e por você, pelos nossos familiares e por toda a humanidade na cruz do Calvário. A morte é uma realidade na vida de cada indivíduo. Independente de classe social, de meio social, a maior declaração da vida de ambientes do indivíduo, uma das maiores declarações materiais na vida do indivíduo, uma das maiores, é a morte. A morte faz parte, é inevitável fugir da morte. Mas o que é a morte? A morte não é espírito que anda, que vai matar vidas, que sai ceifando a vida do estudante. Não. A morte, ela se dá um nome, trazendo para o linguajar natural, de uma prosopopeia. O que é uma prosopopeia? A prosopopeia nada mais é que dar vida àquilo que não tem vida. É dar vida a algo inanimado. Isso é uma prosopopeia. A morte também foi a condição que Deus deu assim que Adão pecou sobre ele. Através do pecado de Adão, se você comer o fruto, você morrerá. Então a morte é uma condição. A morte, ela só tem poder sobre o indivíduo se o indivíduo pecar. O inimigo,
O inimigo, o diabo, ele não tem poder sobre ninguém. O poder dele é muito mínimo. Para ele tocar em Jó, ele teve que pedir, primeiro, autorização a Deus para tocar em Jó. E Deus colocou limites do inimigo para ele tocar em Jó. O inimigo e seus anjos não têm nenhuma legalidade sobre a vida de ninguém nessa terra. Ele pode encontrar brechas para atuar através do pecado das pessoas, mas ele não tem legalidade. O poder da morte é através da legalidade que alguém dá ao pecado. Pessoas que têm uma vida de pecado, eles estão numa vida de morte. Eles estão dando também poder à morte. O único poder que você pode dar à morte, porque a morte é uma realidade, é através do pecado. Então, se você peca, você está dando poder à morte. E a morte atuará na sua vida. Mas se você leva Jesus, Jesus Cristo de Nazaré, o seu sangue carmesim, que perdoa os pecados de toda a humanidade, livra do poder da morte que tem sobre você, se você der o poder da morte através do pecado de Adão. Quando Adão peca, herdamos o pecado de Adão. Então Adão, ele ativou a morte. Adão foi o primeiro ser que deu poder à morte. Deus cria a morte, mas Adão ativou a morte. A morte não tem poder sobre aqueles que não ativam ela através do pecado. Não pode oferecer nada à morte. Ela não aceitará o que você oferecerá a ela para adiantar os seus dias. Nada se iguala à morte. A morte é uma realidade na vida de todos os indivíduos, todos os seres humanos dessa terra. Você pode adiar um compromisso, mas adiar o momento, a hora e o momento certo que vai chegar o dia da sua morte, esse momento você não pode adiar. A morte é igual a todos aqui nessa terra. Não tem como negociar com a morte. Não se negocia, não se oferece nada à morte. Ninguém transgride a morte. Ela é uma realidade. Ninguém engana a morte. Ninguém oferece algo, ninguém subestima a morte. Ela virá e é uma realidade na vida de cada indivíduo nessa terra. A morte é uma realidade, não podemos fugir da morte. Todos estão destinados a morrer materialmente. A questão é que o espírito é eterno. Se você morrer materialmente aqui e ir para o céu de Jesus Cristo de Nazaré através da sua morte e cruz, amém, é a maior vitória da sua vida. Mas se você morrer sem Jesus, você vai ver um tempo material que vai chegar na morte material, irá ir para a morte eterna, que é o inferno, que é o sofrimento eterno, o lago de fogo e enxofre, distante de Deus. Mas com Jesus Cristo, céu eterno, o nome escrito no livro da vida e morar no céu de glórias. Que é a vida eterna, e não morte eterna que é no inferno, mas vida eterna no céu. Mas a morte material é uma realidade. Ninguém está ausente, ninguém está livre, ela não negocia, a morte não faz perguntas, ela não pede licença no dia que ela vem, ela não se desvia. Existe um momento certo, a hora certa para cada indivíduo dessa terra sair do mundo material, que é a morte material. E nesse período de vida, nós que já nascemos através do pecado de Adão, se damos poder à morte através do pecado, quando alguém dá poder à morte através do pecado, quando morre vai para o inferno. Mas quando vive uma vida fugindo do pecado e servindo a Jesus Cristo de Nazaré, através da sua morte e cruz, o indivíduo não dá poder ao pecado. E a morte também não terá poder sobre ele. Ele irá morrer materialmente. Mas quando ele fecha os olhos, quando ele morre materialmente, fechou os olhos na vida material, através da morte material. Quando ele abre, automaticamente ele abre os olhos para a eternidade. Salvação da alma, céu eterno, céu de glórias. A morte só tem poder para quem dá poder a ela. E o inimigo, ele não tem poder sobre a vida de ninguém. Ele usa o indivíduo a pecar para que a morte venha ter poder sobre a vida dele. Mas Jesus Cristo de Nazaré cura, liberta, transforma e leva para o céu de glórias. Através da sua morte. Quando no mundo, em países, há opressão, a dívida final resolverá. A morte também é solução. A morte é solução. Ditadores terríveis, regimes que estão sobre o domínio de ditadores, que estão recebendo autorização, ordem de ditadores. A morte é a dívida final. A morte será a solução para o final de uma ditadura, de um regime, de uma destruição de indivíduos na Terra. Hitler matou 6 milhões de judeus. A Segunda Guerra Mundial, quase 50 milhões de pessoas.
através do nazismo, na Segunda Guerra Mundial, nos anos 40. E nos anos 40, quando teve a Segunda Guerra Mundial, Hitler, ele atuou o nazismo. Era o cabeça do nazismo. O Führer, como chamavam ele. Mas o Führer, a morte o encontrou. Então a morte foi a solução para aquilo que estava trazendo desordem no mundo. A morte encontrou o Führer. Ele se matou com um tiro na cabeça. Então a morte se tornou a solução para o ditador. A morte também se tornou a solução para Mao Tse-tung, um chinês que matou milhões e milhões e milhões de pessoas. A morte foi a solução sobre o regime comunista chinês no século passado. A morte foi a solução para Mao Tse-tung, matou e perseguiu cristãos. A morte também foi a solução para Mussolini, o ditador italiano, que matou milhões e milhões de pessoas. A morte foi a solução para Lenin, da Revolução Russa, onde matou milhões, 20, 30 milhões de pessoas. Lenin, onde começou o russo lá, a Federação Russa, no início da Federação Russa, antes do Império. Lenin, ele foi um ditador russo. Assim também como Mussolini, italiano, Hitler, alemão, Mao Tse-tung, chinês. A morte foi a solução para as vidas de familiares que foram ceifadas. Milhões e milhões de pessoas foram mortas através de ditadores, através de presidentes tiranos que mataram pessoas. A morte foi a solução para o Estado romano, os imperadores que matavam pessoas na expansão do Império, e muitos tiranos, imperadores que existiram na Terra. A morte foi a dívida final para eles. Então a morte material trouxe solução para a humanidade, naturalmente falando, com a destruição desses ditadores e outros ditadores que mataram milhões. Regimes opressores, ditaduras opressoras, que estão oprimindo, ceifando e destruindo vidas, milhões e milhões de vidas. A dívida final, a morte, irá encontrar eles e trazerá solução, naturalmente falando, para as comunidades, os países e as regiões que estão sofrendo com as atuações de regimes ditatoriais, regimes destruidores, presidentes tiranos, homens tiranos que mataram milhões e milhões e milhões de pessoas. Eles mataram vida, destruíram vidas, mas a morte os encontrou. A dívida final os encontrou. E Hitler, Mao Tse-tung, chinês, Mussolini, italiano, Lenin, o russo, como outros e outros do Império Romano, de impérios pagãos que existiram na Terra, como Napoleão Bonaparte, francês, que matou pessoas, regimes lá no Oriente Médio, como Saddam Hussein, que matou o povo, pessoas do povo iraquiano, e outros ditadores, homens que estão na frente de regimes, hoje na Terra. A dívida os encontrará e trará solução, naturalmente falando, para os povos das regiões e dos países que hoje vivem em opressão. A dívida encontrará essas pessoas, presidentes que estão destruindo países, famílias. A dívida encontrará ele. E quando a dívida encontrar, a solução virá para os países. A dívida o encontrará, porque Deus, que é o dono da vida, no momento certo, na hora certa de Deus, que Ele quiser, Ele permitir, de acordo com o seu querer, a sua vontade, a dívida final vai encontrar essas pessoas. Todos os tiranos, todos os homens que estiveram à frente de regimes, quando eles morreram, foi a permissão de Deus, que Deus tem o controle de tudo. Ele é dono da vida. Ele dá a vida, Ele tira a vida, Ele faz como Ele quer, como Ele quiser, porque Ele é Deus. E quando Ele ordena, quando chega o momento desses tiranos, presidentes corruptos, que estão destruindo países, cidades, famílias, como ditadores, regimistas, regimes opressores, tiranos, os seus dias irão chegar, a dívida da morte os encontrará e trará a solução estabelecida nos ambientes
que eles estavam atuando, onde pessoas morreram, desfaleceram e vidas foram cefadas através das suas ações. A dívida encontrou historicamente tiranos, presidentes corruptos, pessoas que de ser humano temem a morte, porque ele não entende, não compreende, ele não consegue lidar com a morte. E onde tem opressão e destruição, a dívida trazerá a solução e a pacificação, naturalmente falando, do ambiente onde tiranos, opressores, onde presidentes corruptos, ditadores, estão trazendo desordem e destruição, matando milhões e milhões de pessoas e ceifando vidas. Foi assim no passado, é hoje no presente e também será no futuro. A dívida acompanhará aqueles que estão trazendo morte e desordem no mundo. A dívida acompanhará e trazerá solução para os ambientes que eles atuavam. Quem serve a Jesus Cristo de Nazaré não deve temer a morte. Faz parte você ter medo da dor da morte. Porque como a morte chegar, ela pode envolver uma dor. Então a dor que está junto com a morte, que pode chegar no momento que alguém deve ir, isso pode até trazer dor. Então todo ser humano ele tem medo da morte, porque ele não compreende a morte. Ele não traz uma compreensão completa do que é a morte. E a morte traz dor. A dor da morte, ela interfere não apenas no indivíduo que vai morrer, que chegará o seu dia, mas ela também vai interferir nos seus parentes, naquelas pessoas que têm sentimentos pelaquele indivíduo. A morte, ela é abrangente. Quando uma pessoa morre, o ato foi com a pessoa, mas sentimentalmente, a harmonização do ambiente vai trazer a harmonia entre pessoas que estavam sofrendo por pessoas que estavam trazendo desordem e destruição no ambiente através da sua morte. Mas quando uma pessoa morre, que era uma pessoa que trazia alegria, uma pessoa que era bem aceita pela sua família, pela comunidade, pelo país, pela sociedade, pessoas poderão se sensibilizar com a morte da tal pessoa. Uma das coisas interessantes da morte é que muitos indivíduos que tiveram vidas irregulares na terra, quando eles morrem, as pessoas, como dizem no linguajar, têm um costume de dizer que era uma pessoa boa. E quando, na verdade, não era verdade. Ninguém pode qualificar alguém porque morreu, porque é um momento de sensibilidade sobre o que era sua pessoa na terra. Porque isso não é verdade. Aquilo que a pessoa é na terra, quando ela morre, ela leva com ela. Todo ser humano é responsável pelo seu futuro espiritual. Em primeiro lugar, com Jesus, desejo que morra salvo. E não morra sem salvação de ir para o inferno. Tem vida eterna com Deus e morte eterna no inferno. Esse eu não desejo a ninguém. Desejo que cada indivíduo nessa terra, porque o seu dia vai chegar, que morra salvo em Cristo Jesus, que é e morar eternamente no céu de glórias, adorando seu Deus face a face na beleza de sua santidade e desfrutando do gozo eterno das maravilhas que a eternidade lhe espera no céu de glórias, com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com nosso Pai Santo Eterno, nosso Deus grande, poderoso e maravilhoso, onipotente, onisciente, onipresente, dono e criador de tudo. Glória a Deus. O único controle que você tem sobre a morte é a sua preparação. A preparação para a morte é entender que você deve se preparar e entender que um dia, o seu dia vai chegar. Pessoas também ficam desamparadas quando parentes morrem ou alguém próximo morre. Como eu falei aqui, traz desamparo, traz angústia, traz tristeza, porque um ente querido se foi. E isso faz parte de um dos medos da morte. Pessoas que sabem que vão morrer, elas têm medo da dor da morte e também trazem medo sobre os seus parentes que sentirão a sua falta. Quem morre salvo em Cristo Jesus vai encontrar seus parentes no céu. Mas quem morre sem salvação não encontrará, porque irá para o inferno. No céu, teremos lembrança apenas de coisas boas na terra. Lá, seremos como irmãos em Cristo, não teremos sexo nenhum. Adoraremos a Deus, fazemos parte da família de Deus aqui na terra, da igreja da Noiva do Cordeiro, e fazeremos parte da família de Deus no céu eterno e glórias, e viveremos eternamente com Deus durante toda a eternidade. Então, ter o medo da dor aqui na terra faz parte. Mas um indivíduo salvo em Cristo Jesus, ele tem que
peneirar um pouco esse medo e entender que o que está lhe aguardando com a sua saída do mundo material é melhor do que está aqui. Quem está no céu é impossível querer voltar para a terra. Então, o medo do desamparo, da angústia, da tristeza, da perca de um ente querido no mundo material faz parte. Mas que seja amortizado, peneirado esse medo sobre alguém que é salvo, entendendo que o lugar que essa pessoa está é melhor do que aqui na terra, porque lá está com Deus, a garantia eterna da salvação, no céu eterno de glórias. E isso é a maior riqueza que o indivíduo pode trazer para a sua vida, é a salvação da sua alma. Então, é difícil, não é fácil. Amamos pessoas e não queremos, no nosso linguajar, perder elas, mas a morte faz parte da realidade de cada indivíduo. A dívida chegará para todos. Para muitos, a dívida será uma solução, como eu falei, contra tiranos, opressores, destruidores. A dívida é a solução. Mas a dívida chegará também, a dívida da morte para todos. Mas quem está em Cristo Jesus tem que se alegrar, porque quando sair dessa terra, automaticamente irá para o céu. O controle que você tem com a dívida, como eu falei, é a preparação. É importante se preparar para ela. A dívida vai chegar e o controle que você tem por ela é a sua preparação sobre ela. E aqui na terra é fazer as coisas certas, agir certo, aceitar Jesus como Salvador da sua vida, fugir do pecado, para que o poder da dívida da morte não tenha poder sobre a sua vida. No mundo antigo, antes de Noé, os homens viviam quase 1000 anos, não chegaram a 1000 anos. Matusalém, 964 anos, foi o homem que mais viveu na terra. E teve outros que viveram 900, 800 anos. Quando Noé entra na arca, com seus filhos e suas noras, através do dilúvio, quando Deus conversou com Noé para fazer a arca, deu o planejamento da arca, deu as medidas da arca a Noé, e Noé começou a construir a arca, e chegou o tempo do dilúvio, e o dilúvio veio, no período pré-diluviano já tinha 1 milhão de pessoas na terra, e aqueles povos morreram, e Noé passou um bom tempo com a sua família na arca, e esse tempo que Noé passou, ele, sua família, os animais, Deus estava cuidando de Noé na arca, e esse tempo que Noé passou com a sua família na arca, quando Noé, a arca atraca lá no Monte Ararat, e quando Noé sai da arca, Deus conversa com Noé, dá grande vitória a Noé. Deus diz algo interessante a Noé, que ele iria limitar a idade do homem até 120 anos de idade. Todo indivíduo, desde a descida da arca, no Monte Ararat, quando Noé sai da arca com a sua família, todo indivíduo pós a saída de Noé da arca, que nasceu aqui na terra, ele não pode passar de 120 anos de idade. Deus limitou a idade do homem até 120 anos de idade. Moisés, que através da mão poderosa de Deus, tirou o povo hebreu dos domínios de Faraó, com 430 anos de escravidão, o maior estadista da história, ele viveu o limite máximo que Deus permitiu o homem viver. Moisés morreu com 120 anos de idade. Foi o limite máximo que Deus estabeleceu, assim que Noé desceu da arca, sobre a humanidade. Todo ser humano nessa terra, ele não pode passar de 120 anos de idade. É impossível. Se tem alguém que diz que tem mais de 120 anos de idade, isso é mentira. Deus limitou o ser humano a viver apenas a 120 anos de idade, depois que Noé saiu da arca. Ninguém passa desse tempo de vida aqui na terra. Eu estou aqui com a Bíblia, a palavra de Deus, que é meu livro de regra de fé e vida, que é o nosso Deus poderoso, maravilhoso, falando do nosso Pai Santo e Eterno, de Gênesis e Apocalipse. Eu irei ler versos bíblicos aqui e trazer um entendimento sobre a morte nesses versos. A morte, ela não foi criada pelo inimigo. O diabo não tem poder para criar nada, o seu poder é limitado. A morte, ela existia, Deus cria a morte, mas a morte não tinha poder. Porque Deus dá uma ordem a Adão. Está aqui em Gênesis. Vamos ler Gênesis, a palavra do Senhor. Gênesis 2, capítulo 15, 16 e 17. Aqui está
a ordem que Deus dá a Adão para ele não pecar. Então, quando Adão peca, ele ativa a ação da morte. A morte será destruída no final, lançada no lago de fogo e enxofre. Mas aqui Adão, ele dá legitimidade à morte para a morte atuar na vida do indivíduo. Então, quando alguém peca e morre em pecado, quando alguém peca, ele está ativando a morte. E quando ele morre em pecado, ele morreu porque ele ativou a morte, que estava desativada, mas Adão ativou através da sua desobediência a Deus. Vamos ler aqui Gênesis. Gênesis 2, capítulo 15, 16 e 17. E tomou o seu homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar a terra e guardar. Lavrar é cuidar. E ordenou o seu Deus ao homem, que era Adão, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Deus deu uma ordem. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui Deus dá uma ordem a Adão: de toda a árvore do campo aqui você pode comer. Mas a árvore da ciência do bem e do mal, dela você não pode comer. Porque se você comer, você vai morrer. Nós estávamos no Gênesis de Adão, nos lombos de Adão, no DNA de Adão. Quando ele peca, nós adquirimos o seu pecado. Então Adão desobedece a Deus, está aqui no verso mais adiante, quando Eva deu fruto a Adão, e ele peca. A morte existia, mas ela não tinha poder sobre o homem. E assim que Adão peca, ele dá poder à morte, para a morte atuar. Então, quando Adão pecou, ele comeu o fruto, ele ativa a morte. Foi ele que ativou a morte, através da desobediência a Deus. Então, a morte não tem poder sobre ninguém, a não ser que você dê a ela, através de viver uma vida em pecado. Isso é ativar a morte. E quem morre sem Jesus é porque teve uma vida inteira com a morte ativada. E não. Vamos ler aqui a palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo 9, do 27 ao 28. Diz assim, Hebreus, capítulo 9, 27 e 28. E como aos homens, 27, está ordenado a morrerem uma vez, e vindo depois o juízo, que é o julgamento. 28. Assim também Cristo, o oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, Jesus Cristo Nazaré, aos que esperam para a salvação. Aqui é levar os filhos do Senhor para o céu, os que servem a Deus. Então aqui diz nos versos que o homem, ele está destinado a morrer uma vez, mas depois vem o juízo. Então aqui diz o quê? Que apenas o seu corpo morre, mas você continua com Jesus no céu. Sem Jesus, céu. Sem Jesus, inferno. Com Jesus, céu. Por isso que é bom aceitar logo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo agora, para ter a garantia da salvação, porque você não sabe qual o dia que a dívida da morte lhe acompanhará. Venha lhe buscar, porque nós temos o dia para ir nessa terra. Então aqui mostra que a morte, ela não é um fim. Ela não é o fim. Ela é o fim dado à vida material e à não espiritual. Porque nós morremos no corpo matéria, mas o espírito nosso, ele continua. A alma é eterna, o espírito é eterno. Com Jesus, céu. Sem Jesus, inferno. E aqui diz também que Deus vai julgar toda a carne, tudo o que nós fizemos. Isso é interessante, né? A vida aqui na terra. Vamos ler também Apocalipse. Apocalipse 14, 13. Vamos ler Apocalipse 14, 13, na palavra do seu Deus. Vamos ler aqui Apocalipse 14, 13. Diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse 14, 13. E eu ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, que descanse dos seus trabalhos e as suas obras que os seguem. É interessante essa palavra. É que as obras vão seguir aqueles que fizeram coisas na terra. Seja bom, seja ruim, as obras vão seguir. E todos nós daremos conta das obras que tivemos aqui na terra. Seja salvo ou não salvo, daremos conta. As obras seguem aquilo que fazemos na terra. Isso é muito poderoso. Porque ter uma vida correta na terra é importante. Porque Deus está vendo
todo o seu dia a dia, as suas 24 horas. Aquilo que os outros não veem, Deus está vendo. Deus conhece tua mente, tua vontade, teu desejo, teu coração, todo o teu íntimo. Faça as coisas boas para adorar. Também aqui, Salmos 49, 10. Pois todos podem ver que os sábios morrem, como perece um tolo ao insensato, e para outros desce os seus bens. Olha que coisa interessante aqui no Salmo 49, 10. Pois todos podem ver que os sábios, pessoas sábias morrem. Todo mundo vai morrer. Como perece um tolo, de sábio a tolo a insensato, qualquer indivíduo vai morrer. E para outros deixam os seus bens. Independente, segundo o verso aqui, independente quem seja a pessoa, se ela é sábia, se ela é rica, se ela é humilde, se ela é inteligente, se ela não tem conhecimento, seja ela quem for, se ela tem conhecimento ou não tem, qual é a sua forma de enxergar o mundo e ver o mundo, quem é a sua pessoa, se ela é uma pessoa sábia, ela vai morrer. Se ela é uma pessoa sábia, ela vai morrer. O dia vai chegar para todos, como diz aqui o Salmo 49, 10. Olha o versículo 11. Seus túmulos serão muradas para sempre, suas habitações de geração em geração, ainda que tenham dado seus nomes a terras. Isso é muito interessante. Vamos ler o 12. O homem mesmo, o homem mesmo, que é muito importante, não vive para sempre. É como os animais que perecem. Não importa quem é a pessoa. Um dia ela vai, está aqui na palavra do Senhor. Verso 12 do Salmos 49. O homem mesmo, que é muito importante, ele pode ser quem for, não vive para sempre. É como os animais que perecem. Todo indivíduo nessa terra vai morrer. Seja ele quem for, não adianta escapar. Não se negocia com a morte. Não se oferece nada à morte. Não se dá nada à morte para adiar o seu dia. O dia vai chegar. E seja lá quem for, de qualquer camada da sociedade, de qualquer segmento, como essa pessoa é, que modelo de referência ela é, o seu dia vai chegar. O seu dia vai chegar. Olha o 13. E este é o destino dos que confiam em si mesmo. Pessoas que se acham. Pessoas que confiam em si mesmo, não confiam em Deus. Porque quem confia em Deus, por mais que morra, tem a salvação. E este é o destino dos que confiam em si mesmo e dos seus seguidores, que aprovam o que eles dizem. Pessoas que vivem no erro e pessoas agradadores de homem, bajuladores, que aprovam o que eles dizem, mesmo que hajam errado. Esse será o seu fim. A dívida vai contra Ninguém está ausente da morte. Este é o destino dos que confiam em si mesmo, orgulhosos, soberbos. Eu sou o cara, eu me garanto, sou eu que faço, se eu não fizer, ninguém faz. Eu não preciso de ninguém, eu sou individual. Ele confia em si mesmo e muitos desses não confiam em Deus. E dos seus seguidores, aqueles que batem palmas, aqueles que apoiam, mesmo no erro, na podridão, na pessoa errada que que faz, aqueles que apoiam em número, gênero e grau, aqueles que estão a vida irregular, de destruição, de calúnia, de difamação, de tudo que é podre, que é ruim, que os bajuladores, os facilitadores, os que dizem que ele está certo sem estar, e que aprovam o que eles dizem, como diz aqui, Salmos 49, 13, estes a dívida os encontrará e trará solução para as pessoas que eles mesmos oprimem. A dívida vai encontrar todos. Ninguém está ausente da dívida. Ela encontrará todos e todos pagarão preço pelaquilo que fez. Por isso que é bom que alguém está fazendo algo de errado, conserta o seu caminho, vem para Jesus para apagar o teu passado, escrever o nome no livro da vida e fazer você uma nova criatura. Para que a morte material chegue, que é a dívida, mas que ela não chegue quando você sair dela, vá para o inferno e sim para o céu de glórias. Olha o 14. Como ovelhas destinadas à sepultura é a morte,
lhe servirá de pasto. Pela manhã os justos triunfarão sobre eles. A aparência deles se desfará na sepultura, longe de suas gloriosas mansões. Isso é muito interessante. Aqui diz que ninguém está ausente da morte. Seja rico, pobre, milionário, bilionário, humilde, inteligente, sábio. Pessoas que não têm inteligência, com pouca inteligência, com pouco entendimento, com pouco conhecimento da vida. Seja lá quem for, a dívida, a morte vai os encontrar. E se eles vivem dando poder à morte, através do pecado de Adão, quando eles saírem da terra, eles não irão para o céu de glórias, mas para a morte eterna, para o inferno, onde irá para o lago de fogo e enxofre. E isso não deseja ninguém. Tem que se consertar os seus maus caminhos e aceitar o Senhor Jesus para morar no céu de glórias. Porque Deus ama, Deus não quer que ninguém se perca, como diz a sua palavra. Mas Ele quer que todos aceitem Jesus, seu Filho, como Salvador de suas vidas, para ter o nome escrito no livro da vida e morar no céu de glórias, viver eternamente. Quando Deus diz, Gênesis, para Adão não comer fruto, porque se ele comer, ele pecasse. Então lá na frente, quando Jesus morreu na cruz, numa sexta-feira, Deus mostrou a sua fidelidade com a humanidade. Deus mostrou a sua fidelidade com a humanidade na sexta-feira. E quando Jesus ressuscita, Deus também mostra a sua fidelidade e seu amor à humanidade. Então aqui em Gênesis, quando ele disse para Adão não comer, e Adão comeu, e depois de 4.000 anos, Jesus veio à Terra, dar a vida por mim, por você e pela humanidade, na cruz do Calvário. Então aqui, olha, em Gênesis, Deus decidiu cumprir a sua palavra para si mesmo, por meio de si mesmo. Deus decidiu cumprir a sua palavra para si mesmo, por meio de si mesmo. Ele mesmo veio, o Cristo encarnado, o seu Filho, e deu a vida por mim e por você na cruz do Calvário. Então Deus cumpriu a sua palavra. Glória a Deus. Ele também disse a Adão, no dia que comeres, certamente morrerás. Então aqui, quando Deus disse a Adão, no dia que comeres, certamente morrerás, Deus, ele cria a dívida, mas ele não deu vida à dívida. A morte, a dívida, ela existia antes de Adão, como eu falei aqui no vídeo. Agora, o inimigo, né? Ele não criou a morte, como eu falei. Até porque o inimigo não cria nada. Então a dívida, a morte existia, mas foi Adão que ativou a morte. Deus é fiel para cumprir as coisas. Assim que Adão peca, né? Que Adão sai da presença de Deus, Deus já tem um plano de salvação antes de Adão vir à existência. Porque Deus, ele age através da permissão ou a não permissão dele. Ele pode interferir em qualquer história da humanidade. Mas ele decidiu não interferir no pecado de Adão. Deus podia livrar Adão, olha, não come não. Deus tinha o poder para livrar Adão de comer o fruto da árvore quando Eva lhe deu. Mas ele não quis. Porque existe o querer de Deus na vida de cada indivíduo nessa terra. Ele pode interferir ou não interferir. Deus tem o poder para interferir em qualquer livre-arbítrio de qualquer ser humano, através do seu propósito, seu plano de vida em cada vida nessa terra. Mas ele decide se ele quer ou não. Então, quando ele cria Adão, ele sabia que Adão ia pecar. Porque Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Mas sabendo que Adão iria pecar, Deus decidiu não interferir. Ele já tinha um plano de amor pelos seus filhos, um plano de salvação eterna, através da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Deus mostra ao mundo o amor que ele tem pelo mundo, através da morte de Jesus. O melhor que ele tinha, ele deu por mim e por você, pela humanidade. Foi o Cristo. Deus diz aqui a Adão, para ele não comer, aqui em Gênesis 2, capítulo 17, da árvore, da ciência, né? Do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia que comeres, certamente morrerás. Quando Deus diz aqui, nessa palavra aqui dele, aqui mostra aqui, ó, que a morte foi criada por Deus, mas ela não tinha vida. Então aqui, quando Adão desobedece a Deus, e ele come o fruto que Eva lhe deu, e quando ele come, ele ativa a morte, como eu falei aqui, Gênesis 2, 17. A morte, ele ativa a morte, Adão que deu ativa a morte. Né? A morte, ela existia, mas ela não era ativada. Então a morte, que ela foi ativada aqui, com a morte de Cristo, o sangue carmesim,
que Jesus derramou na cruz, Deus destruiu todo o poder que a morte tinha sobre o ser humano. Através da morte de Jesus Cristo de Nazaré. Então aqui, como aqui de Gênesis 12:17, diz aqui que se você comer da árvore da ciência do bem e do mal, certamente morrerás. Então quando Jesus morre aqui, né? Quando Jesus morre, Deus se tornou o nosso substituto. Jesus, quando ele morre na cruz, ele se torna o nosso substituto dos pecados que recebemos de Adão. E ele recebe os nossos pecados. E na sua morte em cruz, ele limpa os nossos pecados da impureza dos pecados que herdamos de Adão. Então aqui, ele se tornou nosso substituto. Quer dizer o quê? Que a penalidade cai sobre Jesus assim que ele morre. Aí tem, portanto, quando ele diz aqui, certamente morrerás. Então a morte de Jesus Cristo, ela foi necessária para nos livrar da morte eterna. Porque tem a morte material e a morte eterna. E Deus disse também aqui a Adão, quando ele comer a árvore, certamente morrerá. Então ele quer dizer o que, Adão, aqui? O próprio Deus teve que certificar que a morte fosse ativada. Então quando Deus diz a Adão, se você comer da árvore, você vai morrer, Deus certifica aqui que quando Adão pecar, através de comer o fruto, a morte será certificada, ela será ativada. A única coisa que Deus queria fazer sobre isso era que algo fosse morto. Então Deus disse assim a Adão, assim que você pecar, você vai morrer. Então Deus faz um alerta a Adão. Se você comer, certamente você morrerá. Então Deus diz aqui a Adão, nas minhas palavras, que se ele comer o fruto que Eva deu a ele, certamente ele ativará a morte. Então quando Adão peca, ele dá poder à morte. A morte não tinha poder sobre Adão, porque ela existia, mas ela não estava ativada. Mas quando Adão peca, ele ativa a morte. Gênesis 3:15, olha o que diz. E por inimizade entre ti e a mulher, Deus está falando com o inimigo, com o diabo, e entre ti a tua semente, e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, com base nessa palavra aqui, que Deus fala com o inimigo ele não criou a morte. Mas o inimigo sabia que a morte existia, segundo a palavra aqui. Então, o inimigo ele não tem poder sobre homem nenhum, sobre pessoa nenhuma. Quem tem poder é Deus. Mas ele pode fazer com que o ser humano venha a pecar, e através do pecado, o ser humano ativar a morte, que não tem poder sobre ele, que o poder que ela tem é só se ele ativar a morte. Então, o inimigo sabia que a morte existia aqui. Então, como o inimigo não tem poder contra ninguém, ele estava no jardim do Éden, ele tenta a Eva, né? Como diz aqui a palavra do Senhor. Ele diz a Eva que Deus disse para não tocar na árvore. Aí ele diz a Eva que se ela comer o fruto, né? Ela será como Deus, conhecendo o bem e conhecendo o mal. Mas Deus disse que não era para tocar no fruto, como diz aqui o verso. Então aqui está dizendo que Deus disse, se você comer, Adão, você vai pecar, como eu li aqui. Então quando Adão come o fruto que Eva deu, ele entra em pecado. Então a morte entrou nele. Ele pecou contra Deus. E ele ativa a dívida, assim como eu falei. Então, como diz aqui a palavra do Senhor, que o inimigo, ele tinha um objetivo. Era fazer Adão pecar contra Deus. Porque Adão pecando contra Deus, automaticamente ele ativaria a morte. Então, quando o inimigo, através de uma cobra, usando uma cobra para falar com Eva, quando ela vai comer o fruto, que Deus disse para Adão não comer, ela dá o fruto a Adão, Adão peca, ela peca e nós também pecamos. O inimigo não tem poder para sabotar, para destruir o plano de Deus, como nenhum homem tem poder para sabotar, para destruir qualquer plano de Deus. Mas mesmo assim, porque ele é mau, sua essência é mau, ele ainda tenta o homem e usou o homem para isso. O poder do inimigo é uma coisa insignificante. E ele não tem poder sobre a vida do homem. Ele só age se Deus permitir. Um exemplo, como foi com Jó. Então ele usa Eva, ele usa a serpente para enganar Eva, Eva dá o fruto a Adão, Adão come. E quando Adão come, toda a humanidade peca. E foi uma tentativa do inimigo tentar sabotar o plano de Deus na vida do homem. Ele não tinha poder,
Mas ele tenta usar o homem para isso, através do pecado de Eva. Mas Deus já tem um plano com nosso Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Então, quando ele tenta que Adão peca, um pouco mais adiante, Deus diz ao inimigo, como eu li aqui, Gênesis 3,15, e porém adentri a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele pega as chaves da morte do inferno. Ele toma a autoridade que Adão deu ao inimigo, através do pecado, e ele diz, uma declaração linda na sua palavra, é-me dado todo o poder no céu e na terra. A autoridade do universo, o poder, a honra e a glória está nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquilo que Adão entregou ao inimigo, aquela autoridade que Adão entregou, através do fruto que ele comeu, que Deus disse para não comer, mas que Eva comeu, que a morte existia, mas não tinha força, não tinha poder, não tinha nenhuma ação, mas ela foi ativada através do pecado de Adão. E a morte chegou aos homens, através da morte de Jesus Cristo Nazaré, o Cordeiro de Deus. Ele quebra todo o mal do inferno, ele destrói toda a ação do maligno, ele destrói todo o plano do inferno, do diabo e seus anjos, ele restabelece a ordem, porque ele é Deus, e ele pisa na cabeça da serpente. Cabeça quer dizer autoridade. Jesus pega a autoridade que Adão deu ao inimigo, e ele tem todo o poder no céu, na terra e no universo, e toda a autoridade sobre tudo o que existe. Porque ele é Deus. Então o inimigo, que não tem poder sobre nada, achou que podia arruinar os planos de Deus usando o próprio homem, através do pecado de Adão, quando ele comeu o fruto. Homem nenhum e nenhum ser espiritual tem poder sobre os planos de Deus. Nada pode sabotar, destruir os planos de Deus. Os planos de Deus permanecem eternos, poderosos. A morte não tem poder sobre você. Ela precisa do pecado para ele dar de poder, para tentar exercer poder sobre a sua vida. O pecado é o que gera a morte. Então, como diz aqui a palavra de Deus, né, que Adão, ele comeu o fruto. E automaticamente, quando ele come o fruto, como eu falei, a morte não tem poder sobre Adão. Quando ele come o fruto, ele ativa o pecado. A morte não tinha poder, mas ao comer, ele ativou o poder da morte sobre ele. Então, como diz aqui a palavra do Senhor, que ele comeu o fruto, que ele pecou, e o inimigo disse a Eva, se você comer do fruto, você não morrerá, será igual como a Deus. Ela come o fruto e dá a Adão. Adão come o fruto e ele peca. Então, mostra aqui na palavra do Senhor, né, que Deus tem um controle sobre tudo. Tudo tem o controle de Deus. Ele sabia que Adão ia pecar, mas já tem um plano. A morte, nosso Salvador Jesus Cristo, que não era uma morte de animal, assim como foi com Abraão, assim que ele pegou uma ovelha para sacrificar a Deus, mas foi morte de homem, do Filho de Deus que veio à terra, que morreu na cruz do Calvário, para dar a vida por mim, por você, por toda a humanidade na cruz. Ele tem o poder sobre a morte. Ele ressuscitou dentre os mortos. Quando ele estava na terra, ele ressuscitou pessoas como a filha de Jairo. Levanta-te, Talita, comigo. Ele ressuscitou Lázaro. Ele deu poder para os seus discípulos ressuscitar pessoas. E até hoje, no mundo, servos do Senhor, que ele permite, oram e Deus querendo, Deus ressuscita. Porque Deus é Deus. Agora a salvação, só através da morte do nosso Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Então a morte, que já existia, não tinha poder, não tinha ação nenhuma. Ela entra no homem, Adão, e atinge a nós, que estávamos nos lombos, no Gênesis de Adão. Dentro de Adão nós estávamos nele. Herdamos o pecado de Adão, a morte entrou. Então quem vive em pecado está dando poder à morte. Ativa a morte. E quem não vive em pecado não está dando poder à morte. A morte não está sendo ativada. A morte do nosso Salvador Jesus Cristo Nazaré na cruz, do Calvário, quando você o aceita como único e suficiente Salvador, é a maior riqueza da sua vida. Ele vai te abençoar na terra. A terra ele vai te abençoar, vai te proteger. Vai cuidar de você, da sua família, da sua casa, vai salvar os teus. E no final da sua vida, te levar lá para o céu de glórias, que é viver eternamente lado a lado com Deus.
Isso é a maior riqueza que cada indivíduo tem nessa terra. É morrer salvo em Jesus Cristo de Nazaré. É a maior riqueza que cada indivíduo tem. Só através do nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo. Efésios 2, capítulo 15 e 16. 15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Aqui, um novo homem, para quem foge do pecado, para quem aceita o Senhor Jesus como Salvador da sua vida. Deus torna um novo homem, uma nova criatura. Ele apaga o passado. Ele traz uma nova vida, a vida com Jesus Cristo, fazendo o seu querer, só a sua vontade, sendo obediente a Ele. E Deus o abençoará na terra e levará para o céu de glórias. Quando ele sai do mundo material, que é a morte material, entrará na vida eterna. Verso 16. Pela cruz, reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. Deus é muito poderoso. Pela cruz, Ele reconcilia cada indivíduo nessa terra com o nosso Salvador Jesus Cristo. E ao se reconciliar, Ele escreve o nome no livro da vida. E as pessoas terão direito a viver eternamente com Deus. Quando Ele sair do mundo material, da morte material, Ele não experimentará a morte eterna, mas sim a vida eterna. Vamos ler também aqui Colossenses 1:22. Colossenses 1:22. Eu estou fazendo um vídeo um pouco diferente hoje, estou lendo os versos, estou trazendo um ponto de vista, uma interpretação, um pensamento meu nos versos. Colossenses 1:22. Diz assim, Colossenses 1:22, mas agora os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, através da salvação de Cristo na cruz do Calvário, sua morte e cruz, mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos e culpáveis de qualquer acusação. E ele se reconciliou pelo corpo físico por meio da morte. Os espíritos não podem morrer. Nós somos espíritos, nós vivemos eternamente. Então, diz aqui, mas agora ele se reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante de Deus, deles santos e inculpáveis de qualquer acusação, para se reconciliar pelo corpo físico por meio da morte. Então, os espíritos não morrem. Então, quando Deus, ele precisa de um corpo, né? A única acusação que a dívida tem contra você, a única acusação que a dívida tem contra você é o pecado. Então, quando você peca, a dívida tem acusação contra você. Então, o corpo de Jesus, quando ele morre na cruz do Calvário, a sua morte e cruz, não na morte de um animal, mas a sua morte e cruz, seu sangue carmesim. Então, aqui, de acordo com a palavra, trazendo os pensamentos, a única autoridade que a dívida, a morte, tem contra você é se você der poder a ela, de acordo com os versos que eu li aqui. Então, quando você peca, você está dando autoridade à dívida, que é a morte, que vem através do pecado. Então, se você se livra do pecado, a dívida não pode te acusar, se você se livrar do pecado, como diz aqui a palavra, né? Então, se você é um pecador, a morte sabe que você está pecando, então ela tem poder sobre você. Mas se você não peca, a dívida, que é a morte, não tem poder nenhum sobre você. Então, quando você peca, você dá poder a ela. Você se torna impotente. Mas quando você se livra do pecado, você se torna potente sobre a morte, sobre a dívida, porque você não está pecando e você não está dando poder a ela. Como diz aqui a palavra. Porque, como diz aqui, né, que o corpo de Jesus levou o pecado. E por isso que a humanidade precisa de Jesus. Então, diz aqui, como eu li os versos Colossenses 1:22, Efésios 2:15, no final aqui, Colossenses 1:22, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis de qualquer acusação. Ele se reconciliou pelo corpo físico por meio da morte. Então, Jesus morreu na cruz do Calvário, por mim, por você e pela humanidade. Então, ele se reconciliou, fez com que nós se reconciliássemos com ele, através da sua morte de cruz, através do seu corpo físico. Antigamente, os pecados, ele é através de um animal puro,
através do sangue do animal puro, através de um sacerdote, lá no Antigo Testamento. Só quem era sacerdote podia fazer a reconciliação de pecado através de um animal puro. Mas Jesus, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, quando ele vem à terra, ele morre na cruz do Calvário por mim, por você, pela humanidade, pelos nossos familiares, ele faz com que nós se reconciliamos com Deus através da sua morte de cruz. Na cruz do Calvário, através do seu corpo, da sua morte de cruz. Então, quando nós pecamos, que aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, como eu venho falando aqui nesse vídeo, você vai ter vida eterna e não morte eterna. E a morte material não tem poder sobre você, sobre o seu corpo, porque você serve a Deus. Você só vai morrer materialmente no dia que Deus quiser. Porque o pecado não está te atingindo, você vai morrer no dia que Deus quer que você morra. Com você pecar, você vai morrer no dia que quer que você morra. Mas salvação você terá se você servir a Deus. É interessante o que tem aqui em Romanos 6, 8, 10. Ora, 8. Se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Quem morre com Cristo está salvo. Quem morre salvo em Cristo Jesus vai viver com Ele eternamente. Romanos 6, 8, 10. 8. Se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Quem morre salvo em Cristo Jesus está salvo e guardado com Ele eternamente. 9. Sabendo que tendo Cristo ressurgido dentre os mortos, Ele ressurgiu dentre os mortos, ao terceiro dia, quando Ele morre na cruz, ao terceiro dia Ele ressuscita. Sabendo que tendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre mais a morte. A morte não tem domínio sobre ele. Jesus Cristo de Nazaré tem o poder sobre a morte. Ele pode ressuscitar a qualquer hora, qualquer momento, qualquer indivíduo nessa terra. Porque ele tem poder sobre a morte através da sua morte de cruz. Olha o 10. Pois quanto a ter morrido de uma vez por todos, aqui Jesus Cristo, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então que a gente morra para o pecado e vivamos para Deus. Para o seu querer, sua vontade pessoal na nossa vida, o seu querer exercido na minha e na sua vida e toda a humanidade. Isso é bom, é poderoso, é maravilhoso. Ser obediente a Deus, porque Deus abençoa, cumpre promessa, dá vitória, livra e salva os familiares. A palavra do seu Deus diz, se crer, será salvo tu e tua casa. 2 Coríntios 5,19, vamos lá. 2 Coríntios 5,19. Vamos ler 2 Coríntios 5,19. 2 Coríntios 5,19. Pronto. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe importando os seus pecados, após em nossa palavra da reconciliação. O que Deus está dizendo aqui? Na palavra, um entendimento, né? Isto é, Deus estava em Cristo reconciliado, Jesus é Deus, o Cristo encarnado, reconciliando com nós, através de sua morte de cruz, o Filho de Deus, não lhe imputando os seus pecados, após em nossa palavra de reconciliação. Quando aceita Jesus como Salvador de sua vida, você se reconcilia com Deus. Você não precisa mais... Quem está salvo em Cristo Jesus não precisa mais ter minha morte, porque a eternidade o espera, a vida eterna o espera. E a morte material não tem poder sobre a sua vida, sobre o seu corpo, porque alguém que está em Cristo, nova criatura, é quando morre, quando Jesus Cristo vier nos ares, buscar a sua igreja, através do arrebatamento da igreja, o corpo será transformado no corpo semelhante como o de Cristo está. Iremos para o céu de glórias, num abrir e fechar de olhos, no arrebatamento da igreja. E a morte não tem poder, porque Cristo tem poder sobre toda a morte, através da sua morte e cruz, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ler também em Timóteo. Em Timóteo,
Vamos ler 2 Timóteo 1, 9 e 11. Vamos procurar. Do 1 ao 11, 2 Timóteo 9 e 11. Segunda Timóteo 1, 9 e 11. Vamos lá. 9. Que nos salvou e chamou com a sua santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos do século. Isso é muito poderoso. Isso é o poder de Deus na vida das pessoas. Olha que coisa linda, o 9, que nos salvou e chamou com a sua santa vocação, não segundo as nossas obras. Quem é a gente? Nada, Deus é que é grande. Mas segundo o seu próprio propósito e graça, o objetivo, o propósito de Deus em cada vida, a sua graça em cada vida, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Antes de tudo, Deus já tinha um plano para salvar, já tinha propósito em vidas, plano de salvação, porque Ele ama, Ele cura, Ele liberta, transforma, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu de glórias, porque Ele é Deus. Deus é fiel nas suas obras, nos seus caminhos, em tudo que Ele promete. Se você continuar obediente, fiel a Deus, Deus vai cuidar de você, da tua família. Se tem um mal em um familiar teu, Deus livra da morte, Deus cura, liberta. O inimigo, a morte, que não tem poder sobre você, ele nunca vai ter poder. E se você ora pelo familiar seu, Deus vai lá, cura, Deus liberta, Deus salva, Deus batiza com o Espírito Santo e leva para o céu de glórias, porque Ele é soberano, Ele é grande, Ele é Deus. Todo o poder dado a Ele no céu, na terra e no universo. Ele faz como Ele quer, como Ele quiser em cada vida. Antes da terra havia existência, no mundo espiritual Deus já agia. No mundo material e no futuro, na Santa Jerusalém Celestial, Deus é Deus em todo o tempo, onipotente, onisciente, onipresente. Ele é Deus eterno, grande e poderoso. Vamos ler o 10. E que manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte. Ele abole a morte, porque a sua morte de cruz abole o poder que a morte tem sobre aqueles que o aceitaram como Salvador das suas vidas. Ele não ativa a morte sobre as suas vidas, aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Isso é muito poderoso. 10. E que manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte, aqui a morte eterna, salvação para que serva Jesus, e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. 11. Para o que foi constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Deus constitui pessoas para a sua obra na terra, para a sua santa obra, para a noiva do Cordeiro. Ele constitui pessoas. É Deus que constitui, é Deus que dá o chamado. Em quem Ele quer, como Ele quiser, do jeito que Ele quer em cada vida. Porque Ele é Deus, Ele faz como Ele quer na sua obra, na noiva do Cordeiro. Porque a igreja, ela é de Deus, ela pertence a Deus, a obra é de Deus. Ele faz como quer em cada vida. Isso é muito poderoso, isso é muito maravilhoso. A morte não tem poder sobre a sua vida. Você que serve a Deus. A dívida da morte não tem poder sobre a sua vida. Tem poder sobre aqueles que ativam o pecado. Quando ativa o pecado, a morte passa a ter poder sobre a sua vida. Mas que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e coisas novas estão sendo feitas. Coisas novas se farão, estão sendo feitas hoje e sempre, enquanto cada indivíduo estiver na terra, que serve a nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. As coisas velhas se passaram, passado, e coisas novas Ele sempre estará fazendo, porque Ele é fiel para cumprir sua palavra, para aquele que só obediente a Ele e serve a Ele, hoje e sempre, aqui na terra. E a morte não tem poder sobre as suas vidas. Vamos ler também aqui, vamos ler Hebreus, capítulo, Hebreus 2:9. Hebreus 2:9. Diz assim a palavra do Senhor. Hebreus 2:9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele que Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que a graça de Deus provasse a morte a todos. Aqui, Jesus fez os que o servem tornar imortal. Imortal o quê?
você vai viver eternamente no céu e não vai experimentar a morte eterna no inferno. Então aqui é uma morte imortal, é que não vai experimentar a morte eterna, que é ir para o inferno, mas ir para o céu de glórias, que é a vida eterna. A palavra imortal significa carne sem morte. É o significado da palavra imortal. Não mortal, mas imortal. Então a palavra imortal, que significa carne sem morte, aqueles que morreram em Jesus, Cristo, os que não serão arrebatados, mas que morreram sobre o seu corpo. Quando Jesus vir buscar a sua igreja, eles ressuscitarão primeiro com o corpo transformado, como nós também, mas eles ressuscitarão primeiro, semelhante ao corpo de Cristo. Então o seu corpo vai haver uma transformação. Isso é muito poderoso. A morte não tem poder sobre aqueles que servem a Deus. Em todo tempo, a morte que existia, mas não tinha poder, não tinha nenhuma ação, mas Adão, quando comeu o fruto e pecou contra Deus, ele traz a ação da morte na vida humana. Ele, como eu venho falando aqui no vídeo, ele ativa a morte na vida humana. O inimigo, ele não tem nenhum poder contra o ser humano. Ele não tem nunca nenhum poder contra nenhum projeto de Deus. Mas ele tentou o ser humano, através de Eva, para dar o fruto a Adão, porque ele sabia que a morte existia. Quando Adão disse, se você comer do fruto da árvore, certamente você morrerá. Então o inimigo, entendendo aquilo, nas minhas palavras aqui, que se Adão comesse o fruto ele morria, ele queria que Adão comesse o fruto, ele usou a cobra para dizer a Eva que se comesse o fruto não morreria, mas seria semelhante a Deus. Então, quando ela dá o fruto a Adão, Adão come. Como eu falei aqui, nas minhas palavras, ele declarou a independência do céu. E a morte chegou a ele, chegou a nós que estávamos dentro de Adão. E a morte começa a criar força, legitimidade e ação, porque Adão ativou a morte. Mas a morte não tem nenhum poder. Então, quando o Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário por mim, por você, pelos nossos familiares e por toda a humanidade, a morte perdeu esse poder para aqueles que servem a Deus. Então, aqueles que servem a Deus, a morte não tem poder. A morte não tem poder para aqueles que vivem uma vida de pecado, que não vivem querer se arrepender a Deus, que não aceitaram o Senhor Jesus como o único e o suficiente Salvador das suas vidas. A morte tem poder sobre eles. E eles não podem negociar com a morte, porque o dia chegará, a dívida da morte chegará. Porque lá no passado, há quase 6.000 anos atrás, Adão ativou a morte, porque ele caiu, ele pecou. Mas Jesus, quando veio, 4.000 anos depois, através da sua morte e cruz, depois que Adão pecou, a morte de Jesus fez com que nós reconciliássemos. O problema ele só existe porque houve uma causa para que esse problema viesse a existir. Então, todo problema que ele hoje existe, qualquer tipo de problema, antes dele se tornar um problema, houve uma causa para que ele viesse à existência. Então, quando Adão pecou, ele criou um grande problema. Um problema de anos. Mas todo problema existe uma solução. Quando Adão peca e ele ativa a morte, ele cria um problema para nós, para a humanidade. Mas Deus, que é soberano, grande, onipotente, onisciente, onipresente, tem a presciência, Deus sabe tudo antecipadamente. Ele é atemporal, ele sempre existiu, sabendo Deus que Adão já iria pecar, porque ele foi a causa de criar um grande problema. Deus tinha a solução, que era a morte de Jesus Cristo de Nazaré, o seu Filho poderoso, maravilhoso, amado, na cruz do Calvário. Então Deus já tinha a solução para o problema de Adão. Quando ele peca, Deus já sabia que tinha solução para o problema que Adão causou. Então todo problema, antes de ser um problema, ele tem uma causa, ele tem um começo. Então, quando Adão peca, ele causa um grande problema para a humanidade. Mas Deus, que é grande, que é poderoso, que é maravilhoso, já tinha toda a solução para o problema. Quando Deus diz ao inimigo que a semente da mulher pisaria na sua cabeça quer dizer autoridade, o inimigo, nas minhas palavras, eu acredito que ele não entendeu muito ali. Ele achou que, através da morte de Jesus, Jesus tinha que morrer. Não tinha que morrer.
Por isso que ele queria impedir que Jesus morresse. O inimigo, ele perseguiu Moisés no Antigo Testamento, para Moisés não morrer. O inimigo usa Pedro para que Jesus não morresse. Ele usa Pedro, Jesus repreende Pedro. Que o inimigo estava usando Pedro para que Jesus não fosse morrer na cruz. Então, antes o inimigo pensava que a morte era a solução para destruir o plano de Deus, porque ele nunca pode destruir nunca o plano de Deus. Mas aí depois, no Novo Testamento, o inimigo entende que a morte de Cristo é que levaria à remissão de pecados da humanidade. Então, quando ele usa Pedro dizendo para Jesus não morrer na cruz, Jesus repreende o inimigo que estava impedido, porque ele não queria que Jesus morresse. Então, quando Jesus morre e ressuscita no terceiro dia, ele tem vitória sobre o inimigo. Ele esmaga a cabeça da serpente. Ele pega a autoridade que Adão deu a ele e pega a autoridade de volta. E ele diz na sua palavra: toda autoridade é me dada no céu e na terra. Jesus Cristo de Nazaré. Adão, ele começou o problema dando poder à morte, ativando a morte contra nós, seres humanos. Mas Deus, que tem a solução para tudo, enviou o seu Filho Jesus Cristo de Nazaré para morrer por nós na cruz do Calvário, para o seu sangue carmesim nos remir de todos os pecados. Glória a Deus. Vamos ler também aqui a palavra de Deus, que se encontra no livro de Hebreus 2:9. Vamos ler aqui a palavra do Senhor. Hebreus 2:9. Vamos procurar aqui a palavra do Senhor. Hebreus 2:9. Colossenses. Hebreus 2:9. Já li aqui, vou ler novamente. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele que Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Olha que interessante essa palavra de Deus aqui. Porque pela graça de Deus provasse a morte por todos. A morte veio para todos. Então aqui significa que a morte não tem o poder para matar alguém. Vai ver para todos. Porque Jesus tomou a sua parte e a morte não tem o direito de manter ninguém morto. A não ser que a pessoa viva pecando. Então, quem vive pecando está morto. Mas quem não vive pecando não está morto. Porque não está dando poder à morte, como diz aqui. Então, Jesus, ele na sua morte de cruz, ele tira o poder que a morte tem sobre o indivíduo que veio de Adão, que foi a causa da sua ação, onde a morte foi ativada e entrou na vida da humanidade, através de Adão. Então, quando Jesus morre, ele tira o poder da morte que tem sobre o indivíduo. A morte não tem poder sobre ninguém, mas foi Adão que ativou a morte. Ela existia, mas não tinha ação, não era ativada. Por isso, quando Deus disse assim, gente, se você comer da árvore do fruto, certamente morrerás. A morte existia, mas não estava ativada, não tinha poder, não tinha ação. Ela era inútil. Mas Adão deu utilidade à morte. Mas Jesus Cristo de Nazaré, na sua morte em cruz, deu a solução para destruir e tirar toda a ação da morte, através do seu sangue carmesim, da sua morte de cruz, na cruz do Calvário. Jesus é tudo na vida do ser humano. O direito da morte matar você já foi cancelado. Todas as pessoas que vêm ao mundo, ela vem com o poder da morte sobre elas. Cada criança que nasce, ela nasce, naturalmente falando, com o poder da morte que estava sobre elas, porque Adão tinha pecado. Mas quando Jesus morre na cruz do Calvário, esse poder da morte, ele é aniquilado, ele é destruído. Quando um ser humano aceita como único e suficiente salvador das suas vidas, e o inimigo e a morte não tem poder sobre a sua vida. O inimigo não tem poder sobre a vida de ninguém. Ele cria ações através do seu pequeno poder, e pessoas fazem as coisas erradas que levam a pecar, e isso dará poder à morte. Então, a morte de Jesus Cristo, Nazaré, na cruz do cavalo, cancela todo o poder que a morte tem sobre a sua vida.
Vamos ler A aqui morte também. não tem poder sobre você. Não tem poder sobre a sua vida, sua família, para quem serve nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ele fala para Deus, Pai, por que me abandonaste? Ali Jesus estava na condição de carne, porque Cristo é Deus e Jesus é o Jesus homem. Na condição de carne, ele diz, Pai, por que me abandonaste? Naquele momento ali, foi quando Jesus Cristo de Nazaré recebeu todos os pecados da humanidade. Naquele momento, ele, o Jesus, o homem Jesus, recebeu todos os pecados da humanidade. Então, quando ele recebe, ele diz aquela palavra, Pai, por que me abandonaste? Mas quando ele diz, está consumado, ele morre na cruz do Calvário, Deus estava com ele. Foi só naquele momento. Porque Deus é santo e Deus não pode receber pecado. Então, quando ele recebe os pecados de toda a humanidade, e depois, quando ele diz, está consumado, ali, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, ele entrega a Deus todo o projeto que Deus lhe entregou para morrer por mim, pelos nossos familiares, por você, na cruz do Calvário. E nos deu poder para vencer a morte através da sua morte de cruz. Ele nos deu poder para pesar em serpentes, escorpiões e toda obra do maligno do inferno. Ele nos deu poder para a gente orar e Ele curar, Ele libertar, Ele salvar, Ele batizar com o Espírito Santo, Ele realizar milagres e maravilhas. Ele usa os seus filhos na terra, quem Ele quer, como Ele quiser, para Ele operar milagres e maravilhas e o seu nome ser glorificado. Lázaro, o irmão de Marta e Maria, ele estava morto, porque ele recebeu os pecados de Adão, que Adão havia ativado. Mas quando Jesus chega, Lázaro sai para fora. E Lázaro sai morto depois de 3 dias, com o corpo talvez ainda informe, apodrecido. Porque Jesus é a vida. A filha de Jairo, Talita cumi, levanta-te, menina. E a filha de Jairo se levanta, um religioso da época. Ela estava moribunda, estava morta, mas ela se levanta. Porque Jesus é o dono da vida. Ele tem um poder sobre a morte. Ele tem um poder sobre tudo. Até hoje pessoas oram e Deus ressuscita, porque Ele é Deus. E quem serve a Deus, Ele transfere poder. Ele abençoa. Ele dá dons espirituais. Ele capacita de acordo com o que Ele é sua vontade de cada um nessa terra. Para o nome dEle ser glorificado. Para Ele operar milagres, maravilhas. Porque Ele é Deus. Deus sempre curou, libertou, salvou. Hoje, no Novo Testamento, batiza com o Espírito Santo, leva para o céu de glórias. E Deus também ressuscita, Deus é fiel. No Antigo Testamento, Deus ressuscitou a mulher sunamita, o homem que encostou nos ossos de Eliseu, o filho da viúva. No Novo Testamento, Eutico, o cara que caiu, que deu um abraço, que Paulo abraçou ele. Tabita, a filha de Jairo. Lázaro, o filho da viúva. Deus sempre está agindo em qualquer área da vida e na morte não é diferente. Deus pode a qualquer momento, se alguém morrer, se Ele quiser, alguém orar, alguém, um servo do Senhor na terra, ressuscitar qualquer pessoa. Porque Deus é um Deus de vida. Deus é um Deus de vitória, de vida, de milagres. Jesus veio para nos salvar e levar para o céu de glórias. Através da sua morte de cruz. Ele nos ama e com seu sangue nos lavou dos pecados. Do pecado que Adão pecou e ativou a morte. Lá no começo, em Gênesis. Deus é poderoso, é grande. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele tem poder sobre a morte, sobre o diabo, sobre os anjos, sobre o inferno, sobre tudo que existe. E nada nessa terra tem poder sobre você que serve a Deus. Como a morte. A morte não tem poder sobre você. Mas quem não aceitou o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador de suas vidas e vive uma vida de pecado, está ativando a morte. Está dando legitimidade à morte. Porque existe a morte material e a morte eterna. E esse que morre sem Jesus Cristo vai morrer eternamente. Vai para o inferno, que é a morte eterna. Lago de fogo e enxofre. Ele ativa a morte aqui na terra, porque vive uma vida de pecado, não de arrependimento,
a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando ele morre sem Jesus, ele vai para o inferno, é morte eterna. Deus não quer que ninguém morra de salvação. Ele quer que todos se salvem, é o desejo de Deus, porque Deus ama a todos. Mas existem pessoas, indivíduos, que decidem ter uma vida errada, querem a vida errada. Então a dívida da morte o vai encontrar na terra. E depois que ele morrer, ele irá para o inferno, que é a morte eterna, sofrer eternamente. Mas Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Ele quer que sirva ele, através da morte do nosso Salvador Jesus Cristo, na cruz do Calvário, onde ele abençoará a vida, salvará a família, operará milagres e maravilhas, suprirá as necessidades, dá proteção, segurança e dará um grande futuro, de acordo com o querer e vontade dele em cada vida, naquilo que ele tiver, na vida do indivíduo, que o aceitar o seu Filho como o único suficiente Salvador das suas vidas. Nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Deus quer que todos se salvem. Adão ativou a morte, deu ação à morte, trouxe a morte através da sua desobediência. Mas Jesus Cristo de Nazaré trouxe vida, e vida com abundância, e vida eterna, através da sua morte de cruz. Vamos ler aqui a palavra do Senhor, que se encontra em João 14,6, diz assim, a linda, poderosa e santa palavra do Senhor. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ninguém vem a Deus, se não for por Jesus. Ele é a vida. Ele é tudo nessa vida. Ele na sua palavra. Está lá em João. Sem mim, nada podereis fazer. Sem Jesus, você não pode fazer nada. Mas com Jesus, você pode tudo. O tudo que Ele quer que você faça, de acordo com o querer e a vontade dEle para a sua vida. Porque o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é maravilhoso. E Deus só tem coisas boas, maravilhosas, para você aqui na terra. Em todas as áreas da sua vida. Nas áreas dos teus familiares, da tua família. Porque Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é Deus. E Ele quer que você seja salvo, que o aceite como o único Salvador de suas vidas, para te livrar do fogo eterno do inferno, para te livrar dessa legitimidade que Adão deu à morte, para te livrar dessa ativação que Adão deu à morte, que a morte não tem poder sobre a sua vida. Mas quando você aceita Jesus e não vai viver uma vida de pecado, a morte não vai ter poder. Mas você vai viver de acordo com o querer e a vontade de Deus. E o Espírito Santo de Deus vai começar a viver em você. Aceitou Jesus? Recebe o Espírito Santo. Ele será o teu ajudador, o teu orientador na tua vida. E Deus irá te abençoar, você, sua casa, sua família, e irá salvar também a sua casa. E a sua vida será eternamente, quando sair dessa terra, do mundo material, irá para o céu de glória, desfrutar das maravilhas que Deus tem preparado, das coisas grandes que não chegou a olhos, a ouvidos, a mente e a coração nenhum, de nenhum indivíduo nessa terra, que Deus tem preparado para aqueles que o amam e vão adorar o Senhor e viver eternamente num maravilhoso céu de glórias, o adorando na beleza da sua santidade. Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Aceite o Senhor Jesus para morar no céu de glórias, porque Ele te ama, Ele quer te salvar. Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Amém!